Olá, graça e paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Que alegria estarmos com você neste momento tão especial e ter o privilégio de conversar sobre algo tão importante na vida de uma igreja em células. Queria conversar com você sobre formação de líderes. Uau, que assunto é este? Como assim formação de líderes? Mas antes, queria te fazer uma pergunta. Você já teve a oportunidade de montar quebra-cabeças? Talvez, se você é pai ou, quem sabe, até avó, como eu, já viveu essa experiência. Desde pequeno, a gente costumava comprar lá em casa quebra-cabeça e, quando os meninos eram pequenos, era um quebra-cabeça com menos peças e o tamanho maior. À medida que eles foram crescendo, se desenvolvendo, as peças do quebra-cabeça foram diminuindo e aumentando a quantidade. Você já viveu experiência assim? E muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. E aquelas peças, cada uma com seu formato, cada uma com sua cor, perdidas, espalhadas ali naquele local, naquela mesa, não tem valor algum. Mas à medida que essas peças vão se encaixando, vão formando ali uma imagem, vão formando uma paisagem, talvez uma foto de um lugar conhecido, e quando tudo fica pronto, que satisfação! Que satisfação! E aquelas peças, então, no início, tão diferentes, passam a ter um significado totalmente novo. E eu quero compartilhar com você algo semelhante. E para isso, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 3. E eu quero caminhar com você para tentarmos entender o que Deus preparou, planejou para isso que Ele chamou também de igreja. Leia comigo então o verso 3, que diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Espera um pouquinho. Vamos pensar um pouco sobre o que diz este verso. Está claro aqui para nós que há unidade do Espírito na igreja, em todos os tempos e em todos os lugares. Sabe, isso é uma realidade espiritual. Foi Deus que planejou a igreja assim. E essa unidade não é uma coisa criada por homens, não. É uma obra de Deus. Já existe esta unidade. E a ordem, então, para os líderes da igreja é para se esforçarem para preservar e conservar esta unidade. E o texto continua nos dizendo, unidade de quê? Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E no verso 11, acompanhe comigo a partir do verso 11 que diz: e Ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Uau! Fica claro para nós
que há uma diversidade de dons na igreja. E essa diversidade também é criada por Deus, concedida pela graça, e não é uma escolha de homens. Ele designou alguns com dons diversos. Pensa na figura do quebra-cabeça. Cada pecinha tem o seu formato, nenhuma peça é igual à outra. Cada um tem o seu formato, mas elas só têm sentido quando se ajuntam, quando se unem e, para um propósito final, apresentarem uma linda imagem ali. Assim também é esta diversidade de dons. Ela preserva a unidade e também promove o crescimento. E Deus, então, designou diferentes dons. Ele designou alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros ainda evangelistas e outros pastores e mestres. Isso nos mostra que são os pastores, somos nós, sou eu, é você, os responsáveis pelo cuidado pastoral e também pelo ensino do rebanho. São também os responsáveis por conhecer, ensinar e implantar a visão dada por Deus para a igreja. Queridos, e esta responsabilidade, ela é indelegável. Ela é também intransferível e ela é irrecusável. Não se trata de uma visão restrita apenas a uma comunidade, apenas a um determinado lugar, ou talvez até em um determinado tempo. Não. Esta é a igreja para todos os tempos. E este texto tem para nós alguns objetivos desta visão. O primeiro deles que podemos destacar aqui: preparar os santos para o ministério. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não são apenas estes designados por Deus os responsáveis para fazerem toda a obra do Senhor. Não. A responsabilidade é sim que esses, assim como nós, pastores, mestres, possamos capacitar a todos a cumprirem a ordem, o chamado e a executarem a obra de Deus. Edificar o corpo de Cristo é também o objetivo desta ordem, desse plano de Deus. O crescimento, ele tem que ser qualitativo. É nosso objetivo como pastores levar os membros a viverem de maneira digna da vocação para o qual foram chamados em toda a sua amplitude. Mas também tem que ser quantitativo, pois a visão é de multidões. Olha o que diz aqui: cresçamos em tudo, até que todos alcancemos. Não significa que isso tem um limite, isso determine para nós uma linha de chegada, mas sim tem uma finalidade, tem um objetivo, que é a unidade da fé e do conhecimento de Jesus. Levar os nossos membros à maturidade espiritual, à plenitude de Cristo e à firmeza na palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Ninguém alcança isso sozinho. Ninguém. Deus nos criou interdependentes. Uma pecinha de quebra-cabeça isolada não mostra o valor do todo, não revela a imagem por trás daquele todo. Da mesma forma, como igreja, Deus nos criou para sermos interdependentes. E para que cresçamos em tudo? O crescimento deve ser contínuo e em todas as áreas da nossa vida. E alcança a visão da multidão, sonhada por Deus, mostrada por João e descrita lá em Apocalipse.
uma multidão de todos os povos, raças, tribos, nações, com vestes brancas, com palmas nas mãos, louvando, adorando, bendizendo ao nosso Senhor. Ah, eu quero estar nessa multidão. Você também? Eu tenho certeza, e eu não quero estar sozinha. Eu quero ter do meu lado aquelas pessoas que eu amo, aquelas pessoas com as quais eu tenho o privilégio de conviver. Esse é o plano, esse é o propósito de Deus para nós. E sabe de uma coisa? Ao lermos esse texto, fica bem claro para nós que tudo isso não acontece por acaso. Tudo isso exige um planejamento, exige uma intencionalidade. Guarde essa palavra, intencionalidade. E também todo o esforço para preservar a unidade e também preparar os santos. E sabe, a igreja nas casas, as células, nos permite esta capacitação. Sabe por quê? Célula é muito mais do que uma simples reunião nas casas. É uma igreja viva, em contínua atividade, preparando os membros para ganhar, cuidar, capacitar vidas e transformá-las em verdadeiros discípulos de Jesus. Mas, para termos células, é preciso termos líderes. Para nós experimentarmos um crescimento, ganharmos vidas para Jesus, não basta simplesmente nos reunirmos de casa em casa. Não, é necessário formarmos discípulos que formarão outros discípulos também. Só assim, meus queridos, só assim conseguiremos trabalhadores para fazerem a grande colheita que está por vir. Formar líderes é um mandamento de Jesus. E deve ser o nosso encargo. Deve ser o encargo que arde, queima no nosso coração. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. É fácil encontrarmos líderes prontos em nossas igrejas? Por favor, me responde que você tem aí uma batelada de líderes prontos, preparados, totalmente disponíveis, somente esperando uma ordem sua para exercerem liderança? Não é isso que você tem para me dizer? Puxa vida, que pena, que pena. Toda vez que eu converso sobre esse assunto, eu fico na expectativa de alguém que me responda positivamente nessa pergunta. Mas a verdade é que não é fácil encontrarmos pessoas preparadas para a liderança em nossas igrejas. E por que será isso? Por que será ser tão difícil encontrarmos esses líderes? Bom, alguns motivos sempre vêm sempre ouvimos de pessoas. O primeiro deles é a falta de tempo. Uma vida tão corrida, tantos afazeres, e as pessoas alegam não ter tempo para exercer a liderança. Outro motivo também é um conceito errado de liderança, o que torna medo. Líder, eu? Não, eu não posso, eu não estou preparado, eu não sei. Porque pensam que liderança é um cargo, é uma posição, algo que precisam ser eleitos para tal. Conceito errado de liderança dificulta pessoas também a desejarem servir como líderes. Mas tem um outro motivo também. Tem um outro motivo, sabe? Eu acho que você não conhece nenhum pastor desse tipo. Aquele verdadeiro pastor que faz tudo. Aquele que está sempre na porta de entrada para cumprimentar cada um que chega, mas também está na porta da saída para despedir a cada um. Ele é o único que prega, ele é o único que ora, ele é o único que vai fazer celebrar um casamento, às vezes um sepultamento, mas também ele vai fazer uma visita no hospital e fazer uma oração no aniversário. Ufa, ufa!
Esse pastor faz tudo, transmite para os membros, transmite para os seus membros ali da sua igreja, que só ele é o ungido. Só ele tem uma qualificação especial para isso. E agindo assim, ainda que ele não perceba, ele cria uma distância muito grande entre a liderança e aquelas pessoas comuns da igreja. Mas eu tenho certeza que você não age assim, não é mesmo? Mas sabe também uma outra questão, um outro fator que impede que tenhamos líderes em nossas igrejas? A falta de treinamento. Falta de treinamento. Mas como assim? Como assim? Líder precisa ser treinado? Liderança não é um dom que acabamos de ler na palavra de Deus? Líder não nasce pronto. Líder precisa ser formado. Queridos, formação de liderança é algo que precisa ser construído, com objetivo, com intencionalidade, com estratégias. E muitas vezes nós ouvimos, é muito comum, líderes chegarem para a gente dizendo assim: eu preciso multiplicar minha célula está tão grande, mas eu não consigo porque eu não tenho líderes. Arruma um líder para mim. É muito comum ouvir assim: Ana Cláudia, arruma uma líder de crianças, ou arruma uma líder de célula de mulheres, como se existisse aqui na igreja, ou quem sabe até na minha casa, uma prateleira cheia de líderes, que a gente só fosse lá, sacasse, tirasse e colocasse na ativa naquele momento. Infelizmente não é assim. Não é assim. Esse não é o propósito de Deus para nós. Liderança precisa ser formada. Para compreender melhor isso, a gente pode comparar com a educação dos nossos filhos. Nós, se desejamos, se sonhamos, esperamos que se tornem um adulto, um profissional, graduado, bem-sucedido, no futuro, hoje, enquanto ele é criança, eu preciso levá-lo ao jardim de infância. É isso aí. Liderança precisa ser formada num processo intencional e estratégico. Muitas pessoas também têm um conceito equivocado de liderança. Mas como assim? Líder? Eu não sou preparado, eu não estou apto. Ou então, eu não fui eleito. Esse não é o meu dom. Nós não acabamos de ler que Deus designou uns apóstolos, outros líderes. E esse não é o meu dom. Evangelizar é só para os evangelistas. Grande equívoco. Grande equívoco. Acabamos de ver que estes escolhidos por Deus não são os que vão fazer a obra, mas que com seus dons irão capacitar aos santos a fazerem esta obra. Liderança, meus queridos, não é um cargo, muito menos uma função ou uma indicação. Muito mais do que isso. Liderança é influência. Todos nós, veja bem, todos nós temos alguém a quem influenciamos ou que nos influencia. Nossa primeira influência começa dentro da nossa própria casa. E nós podemos exercer liderança também, tanto para o bem quanto para o mal. Mas a verdadeira liderança é aquela que exerce influência. É aquele líder que serve. E é aquele líder também que tem seguidores. E este líder é aquele também que forma outros líderes. Não existe sucesso sem sucessor. Não é a posição que dá nome ao líder, mas é o líder que dá nome à sua posição. Bom, já que então esta pessoa é algo tão importante, não nasce sozinho, não está dando sopa por aí, não tem de sobra, eu já sei que eu preciso começar um processo, como então
fazer isso? Como formar líderes? Nós temos um mestre a seguir. Nosso maior líder nos deixou um grande exemplo deste processo. Nada mais é do que o modelo de Jesus. O modelo que Jesus usou para formar os seus discípulos. Você já parou para pensar? Homens como nós, cheios de dificuldades, cheios de problemas, cheios de mazelas. Mas Jesus, em primeiro lugar, escolheu a cada um deles. Todo o processo de formação de líderes começa com a escolha. A quem você quer formar? Quem você deseja transformar de um membro, talvez assentado no banco da sua igreja, em um líder influente, em um líder fazedor de discípulos, que outros farão discípulos também. Escolha esta pessoa. E, ao escolher, siga o exemplo de Jesus. Eu faço, você observa. Este é o primeiro passo. Um grande exemplo disso, os milagres que Jesus fez. Ele realizou tantos milagres e os seus discípulos ali, observando, vendo tudo o que acontecia. Num segundo momento, eu faço, você ajuda. Sabe quando isso aconteceu? Por exemplo, na multiplicação dos pães, ou então na pesca maravilhosa, onde os discípulos foram agentes ali daquele processo. Depois, você faz, eu observo. Sabe quando isso aconteceu? Quando Jesus mandou os seus discípulos saírem de 2 em 2, para cumprirem aquilo que ele designou, para curar, libertar aqueles que estavam cativos. Eles saíram de 2 em 2 e Jesus apenas observava. E por fim, você faz, eu observo, eu ajudo. Um exemplo, a grande comissão. Jesus deixou para nós uma ordem, mas ele disse que estaria conosco todos os dias. Aleluia! Glória a Deus por esta verdade. Glória a Deus por essa estratégia tão inteligente do nosso Mestre Jesus. E por esta certeza de que não estamos sozinhos. Esta obra é dele. E ele, ao nos designar, ao nos chamar, ele também nos capacita. Mas ele está conosco, nos ajudando. Que modelo! Que modelo! Nada mais prático, nada mais objetivo do que seguir o modelo de Jesus. E então, onde podemos formar líderes nos dias de hoje? Será que é do púlpito? Será que são pregações? Será que são reuniões de oração? Será que é nesse ambiente distante, talvez, que nós vamos formar nossos líderes? Não. Nós vamos formá-los em 2 ambientes. No ambiente da célula, que é o ambiente do aconchego, da informalidade, da segurança, da intimidade, e também no ambiente da escola de líderes. Veja bem, vamos pensar na educação dos nossos filhos. Já deu para perceber que é algo que está sempre na nossa conversa? Claro, pois foi algo criado por Deus. Família é algo criado por Deus e que nos prepara para vivermos a vida, para vivermos igreja. Quando temos nossos filhos dentro de casa, no ambiente de casa, eles são instruídos, eles são ensinados, eles aprendem a amar a Deus, eles aprendem educação, a se comportar, eles aprendem a respeitar, não é assim? No ambiente de casa, muitas coisas são ensinadas, mas chega uma hora que nós precisamos, como pais, dar a mão aos nossos filhos e levá-los para uma escola. Porque ali eles vão adquirir novos conhecimentos, eles vão desenvolver novas habilidades, relacionamento, seguir regras, conteúdos, não é verdade?
É uma via de mão dupla esse processo de educação. A mesma coisa cabe para os nossos líderes. Nós temos duas vias desse processo de formação. Uma delas, no aconchego das casas, das células. E a outra, que nós vamos nos deter um pouco mais agora, é na escola de líderes. Opa, mas espera aí, escola de líderes? O que significa isso? O que é uma escola de líderes? Vamos lá? Leia comigo então o que aparece aí na sua tela. Escola de líderes é uma escola bíblica. Ufa, vou até respirar, né? Isso é importantíssimo. Não é uma escola de acordo com um pastor A, B ou C, nem tampouco com um filósofo ou um escritor. É uma escola bíblica, com base na palavra de Deus. Até aí, tudo bem. Mas continue comigo. Que tem a intenção de capacitar e formar líderes de células. A grande diferença está nessa palavrinha destacada. No objetivo claro, definido de formar líderes de célula. Uma escola de líderes não tem a ambição de formar teólogos. Para isso nós temos seminários, faculdades teológicas. Não tem a intenção também de formar grandes evangelistas, grandes pregadores. Uma escola de líderes, como o próprio nome diz, tem a intenção de formar líderes de células. Eu nasci numa família cristã, fui criada dentro da igreja desde pequena. Desde pequena, minha mãe me dava a mão aos domingos de manhã, íamos ali, então eu frequentei escola bíblica dominical. Que valor essa escola teve na minha vida? Que valor! Eu aprendi a amar a Deus, eu aprendi tantos versos da Bíblia que eu nunca me esqueci, que eu aprendi quando era criança. Eu me lembro de várias oportunidades de eu levar coleguinhas, parentes, para frequentarem a escola bíblica comigo. Fui crescendo e continuei frequentando a escola. Cheguei a ser professora da escola bíblica, casei-me também. Meu marido sempre foi voltado, dedicado à área de ensino, sempre professor, superintendente de escola dominical. Então, a escola bíblica sempre fez parte da minha vida. E ela me ensinou muitas coisas, muitas coisas. Eu amo a palavra de Deus. Eu tenho o hábito de leitura da palavra de Deus durante toda a minha vida. Certamente aprendi ali na escola e também dentro da minha casa, com os exemplos ali recebidos. Mas sabe de uma coisa? Mesmo frequentando essa escola por toda a vida, mesmo ensinando, mesmo sendo professora, esta escola não fez de mim uma líder. Claro, porque a escola era ruim? De maneira alguma. Frequentei escolas bíblicas maravilhosas, mas por um único motivo. A escola bíblica tradicional não tem a intenção de formar líderes. Não tem. E nós agora estamos falando de uma escola com este objetivo. Vamos entender um pouquinho, então, qual seria a diferença entre essas duas escolas. Veja bem, a escola bíblica tradicional, ela tem a intenção de edificação pessoal. O que significa isso? Qualquer pessoa que queira conhecer mais a Bíblia, que queira se aprofundar em algum assunto, algum livro, algum tema, para a sua própria edificação. Ótimo! Mas a escola de líderes, além desta edificação pessoal, ela tem o interesse e a intenção de edificar também a igreja, de capacitar os alunos para exercerem a obra proposta pela igreja.
Uma escola bíblica tradicional, ela é teórica. As aulas são teóricas, na grande maioria das vezes. Você estuda um texto, um livro, você tem um professor ali para te ensinar, tem discussões em cima da teoria. Ótimo! A escola de líderes, ela tem também toda essa parte teórica, mas além disso, ela tem a parte prática. Ela ensina, ela favorece para que cada líder coloque em prática, na sua vida, no seu cotidiano, no seu relacionamento, aqueles conceitos que ele está aprendendo ali. E sabe também, como nós já dissemos, uma escola bíblica tradicional não forma líderes. Claro, ela não tem essa intenção. Mas a escola de líderes, ela forma líderes de células. Líderes de células, pois esta é a sua intenção. Então, diante disso, como implantar uma escola de líderes? Essa é a pergunta que com certeza não quer calar, não é mesmo? Esse é um passo muito importante e fundamental numa igreja que deseja alcançar vidas e cuidar muito bem delas. Mas sabe, eu já te adianto, exige vontade, determinação, estratégia e muito foco. É para os fortes, é para os valentes. Você é um desses? Você é uma dessas? Te garanto, certamente o resultado será de grande impacto no alcance de vidas. Vamos pensar um pouco, então, na nossa transição. Voltando um pouquinho nos passos da nossa transição. Retomando ali aquele período que você já fez, o preparo pessoal, as pregações intencionais, o período de oração, você já está cheio, você já está transbordando, então é a hora de compartilhar esta visão. Mas compartilhar como? Está aí o segredo, com convicção, paixão, entusiasmo, principalmente a certeza desta ser a direção de Deus para a sua igreja. Jamais pode ser algo que, deu certo para alguém, então vamos tentar aqui. Eu ouvi dizer que uma igreja fez e foi legal, vamos tentar aqui. De maneira alguma. Você não pode dar aquilo que você não tem. O que a palavra de Deus diz? A boca fala do que o coração está cheio. Você precisa ter a certeza desta ser a direção de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para os seus membros. Lá, quando eu estou te falando, você vai pensando aí no nome de cada um, na fisionomia de cada um. Você precisa ter esta convicção. E esta convicção, ela só vem depois de um profundo relacionamento com Deus, intimidade com Deus. É depois de um tempo mesmo de preparo, é um tempo de oração, é um tempo de pregações intencionais da palavra de Deus, para que você, pastor, seja convencido também. Aí sim, movido desta certeza, desta paixão, desta convicção, é hora então de você lançar o desafio e convidar, olha a nossa palavrinha aí novamente, intencionalmente, os primeiros alunos para a sua escola de líderes. Nesse momento, sabe, se você conseguir atrair a sua liderança, aqueles que já exercem posição de liderança ao seu lado, talvez liderança de ministérios, seria muito bom. Te facilitaria bastante, até mesmo na organização da agenda da igreja, também talvez pela afinidade, mas isso não é uma obrigatoriedade. Se for possível, será muito bom. Se não for, deixe para um segundo passo.
E isso aí pode ser feito, como fazer então estes convites, né? Como fazer então esses convites? Você pode fazer individualmente, você pode fazer em pequenas reuniões, ou você pode promover talvez um lanche, ou até mesmo numa visita intencional para fazer o convite a essas pessoas. E quem seriam então estas pessoas? Eu coloquei aqui alguns itens para te ajudar e te orientar a quem convidar. Então, em primeiro lugar, aquelas pessoas que já exerçam liderança na igreja e que sejam próximas a você. Não é bom a gente ter ao nosso lado pessoas que a gente gosta? Pessoas que a gente tem afinidade, que a gente tem liberdade, que a gente pode ser quem a gente é? Eu tenho uma equipe assim que eu amo de paixão. São aqueles que estão do nosso lado o tempo inteiro, que a gente pode abrir o coração e eles também podem abrir o coração conosco. São aqueles assim, sabe, pau para toda obra, que a gente nem acabou de pedir alguma coisa e eles, claro, eu topo, eu vou com vocês, eu estou aqui disposto. É tão bom quando a gente tem do nosso lado aquelas pessoas que a gente ama, que são amigos. Procure essas pessoas, procure, que Deus dê a você o mesmo nível de pessoas que eu tenho ao meu lado, porque sou tão grato a Deus por eles, que você também tem uma equipe assim. Sabe, uma outra dica, pessoas abertas a mudanças. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Tem gente que é bitolado. Tem gente que está ali naquele ritmo a vida inteira e não quer mudar. Neste momento, não é o ideal você trabalhar com elas. Não precisa. Espera mais um pouquinho. Vai chegar o momento delas. Mas neste primeiro momento, escolha e convide pessoas que são mais abertas a mudanças, mais fáceis, com ideias novas, com inovações, né? Também pessoas que tenham amor, assim como você, amor e dedicação à obra do Senhor. É muito importante, pessoas que tenham também esta dedicação, que você, pastor, tem. E que estejam alinhados com você e também com a visão. Aquelas pessoas que, diante das suas pregações intencionais, diante do seu coração transbordando, receberam muito bem, demonstraram curiosidade, demonstraram interesse, ficaram também ali curiosos para saber, pelo menos, estes convídeos para a sua primeira escola de líderes. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe como isso aconteceu aqui na Central? Eu frequento essa igreja há muitos anos. Você não vai fazer as contas aí, né? Porque não seria delicado da sua parte. Mas eu me converti, apesar de ter nascido numa família cristã, como eu já te contei, na minha adolescência, aos 14 anos de idade, eu tive um dia em que realmente eu entreguei a minha vida para Jesus. E desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Desde então, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia! De quantas coisas eu fui livre, não é mesmo? De quantas coisas o Senhor me preservou, o Senhor me livrou, e eu sou grata demais a Deus por isso e pela vida desta igreja, porque foi aqui que eu me converti. Mas eu sempre, então, exercia cargos de liderança na igreja. Já exercia, já era professora, já estava na secretaria, já participava de liderança, de juventude. E um belo dia, né, como eu disse para vocês, frequentava a escola tradicional e sempre muito próxima do pastor Paulo, amigos, nós temos uma amizade de muitos anos, né, aqui dentro da igreja. E ele, como pastor, a gente ali por perto, ele então foi
capturado, foi contagiado por Deus, por uma grande visão. E ele fez isso tudo que eu acabei de te contar. Ele um dia telefonou para minha casa, conversou comigo, com meu marido, e nos convidou então a participar de uma reunião intencional. Eu lembro que ele nos levou para a nossa sede campestre, a mim, ao meu marido e mais algumas pessoas. E ali, naquele lugar, a gente não sabia o que íamos ouvir, mas eu nunca me esqueço, os olhos brilhavam. Os olhos brilhavam de tanto entusiasmo, de tanta paixão com aquilo que Deus tinha dado para ele, que o entusiasmo dele certamente nos capturou também. E ele sempre falava, eu quero alcançar pessoas, porque o perdido está realmente perdido. E na mesma hora, passou na minha cabeça um filme. Quantos anos eu estava aqui na igreja? Uma igreja linda, uma igreja muito bem sucedida, mas uma igreja fechada nas quatro paredes. Uma igreja que não se preocupava com aquele perdido que estava lá fora. Nem mesmo pessoas da minha família, que eu tanto amo, tanto amava, estavam lá e certamente iriam para o inferno. E naquele dia ali, naquele encontro, foi algo tão motivador, foi algo tão contagiante, brilho nos nossos olhos, e nós acordamos para aquele que estava lá fora. E ele então, pastor Paulo, compartilhou conosco e falou, vamos estudar, vamos nos aprofundar nesse assunto, vamos nos preparar para esta grande obra. E assim nós fizemos. Eu me lembro que a gente não tinha outro assunto. Lá em casa a gente só conversava sobre isso. Logo compramos livros e a gente ficava disputando, não, me dá aqui que eu quero ler, meu marido, não, me dá aqui que eu quero ler esse. E assim nós mergulhamos. E fomos totalmente desafiados a amar pessoas, a ter compaixão por elas e transformá-las, em querer transformá-las em verdadeiros discípulos de Jesus. Sabe, mas não era uma igreja como nós temos hoje. Não. Era uma igreja muito legal, mas não passava ali dos 400, 450 membros. Era assim, era pequena. E eu me lembro muito bem, nós tínhamos uma escola bíblica que funcionava aos domingos pela manhã, nós tínhamos um culto que era, se não me engano, às 11 horas, 10h30, e a escola bíblica era antes, no nosso prédio ali no bairro Santo Antônio, e ali a gente cursava, né, os cursos da escola bíblica. E eu me lembro que o pastor Paulo, esse prédio não existia, aqui na verdade era uma garagem de ônibus, e eu me lembro que ele mandou passar uma tinta branca, um cal, comprou umas cadeiras de plástico e começou aqui, neste lugar, vamos dizer assim, improvisado, a nossa primeira escola de líderes. Puxa vida, ele era o professor, claro. E tínhamos ali alguns alunos, como eu disse para você, na maioria pessoas que já exerciam liderança, não todos, porque certamente alguns não demonstraram tanta abertura nesse primeiro momento. Mas tínhamos sim um grupo ali muito bom de pessoas que tinham interesse. E a cada semana, o pastor Paulo ia compartilhando conosco algo sobre a visão, algo sobre compaixão, sobre fazer discípulos. E a gente saía dali com um entusiasmo tão grande. Durante a semana a gente queria ler leituras complementares que ele sugeria, textos da palavra de Deus, e foi assim que surgiu a nossa primeira turma da escola de líderes. E a escola bíblica tradicional acabou? Não. Continuou funcionando normalmente, mas num outro horário e num outro local. Mas ali, naquelas primeiras reuniões, naqueles primeiros encontros tão motivacionais, dali saíram os primeiros líderes das nossas primeiras células. E ai, que alegria, que alegria. Unir a teoria com a prática. Unir conhecimento bíblico, conhecimento teórico com a prática. Colocar em prática aquilo através a partir dos nossos amigos, queridos. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro
inteiro te contando exemplos, experiências, testemunhos de quantas e quantas pessoas eu vi se converterem na sala da minha casa. Graças a Deus, vejo até hoje. Tem 20 anos que eu lidero célula. Tem 20 anos que eu tenho o prazer de ter a minha casa aberta semanalmente para receber pessoas, para amá-las, cuidar delas e ver vidas sendo transformadas. Como então? Vamos agora ao 5º passo. Você já convidou as pessoas, você já desafiou as pessoas. Agora, então, é a hora da abertura da escola de líderes propriamente dita. Como, então, devemos fazer isso? Esse primeiro passo eu já agucei um pouquinho, eu já acalmei um pouquinho a sua curiosidade, porque eu imagino que você deve estar pensando assim, mas espera aí, então agora eu tenho que acabar completamente com a escola tradicional? Eu preciso demitir todos os meus professores, o meu superintendente, eu tenho que fechar as portas ali? De maneira alguma, de modo algum. Deixe a sua escola tradicional, porque eu tenho certeza que ela deve ser ótima, deixe ela funcionando normalmente neste primeiro momento. Crie um outro local, um outro horário definidos e chame ali e comece ali a sua nova turma de escola de líderes. Essa turma pode ser uma turma presencial e também, como estamos vivendo atualmente, online. É possível termos uma escola de líderes online também. As duas estruturas deverão funcionar paralelamente. Nós não temos que encerrar atividade nenhuma existente. Agora, é muito importante você marcar a data para o início e o final do curso. Uma grande diferença entre a escola de líderes e a escola tradicional é esta também. Ela tem início, meio e fim bem determinados. E ao final do curso, sabe, é muito legal realizar uma formatura, como um evento de supervalorização e reconhecimento dos novos líderes, e também é uma excelente oportunidade para promover a visão para toda a sua igreja. Nós já tivemos festas lindíssimas, onde a gente celebra a Deus por esses novos líderes. É uma excelente oportunidade. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Olhando aqui nos meus olhos, pastor querido, pastora querida, esta responsabilidade é sua. Você deve ser o primeiro professor da escola de líderes. Mas como? Eu não tenho tempo. Lembra que eu disse que era para os fortes? Eram para aqueles corajosos, para aqueles que realmente querem focar o seu ministério no propósito, no plano que Deus tem para você. É a hora de você demonstrar na sua vida, demonstrar na prática o seu desejo. O privilégio é seu de assumir a sua primeira turma da escola de líderes. Logo em seguida, você precisa escolher os conteúdos. Você precisa escolher dentro daquele conteúdo cheio de intenção, cheio de significado, que realmente irá capacitar os seus líderes. Nós te sugerimos, então, o seguinte currículo, vamos dizer assim, porque uma escola de líderes, ela também tem um currículo intencional. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. E o seu currículo, ele vai num crescente, mesclando teoria e prática. Aí está uma sugestão de um currículo.
propósito, onde você vai ver o propósito de Deus para a sua vida, entender o seu chamado, o seu significado, a razão da sua existência. Logo em seguida, visão celular, que nós vamos entender o que é realmente viver célula. Não é apenas se reunir, não basta apenas dividir as pessoas da sua igreja em pequenos grupos e falar para que reúnam em suas casas. Muito mais do que isso, muito mais do que isso, porque célula, como dissemos, é a igreja viva. É a igreja viva, em constante movimento. Então você vai aprender, deve ensinar sobre isso. Também sobre o evangelismo. Não existe visão celular sem amor, sem compaixão pelo perdido. Jesus olhou para as multidões e teve compaixão delas. O nosso exemplo é Jesus. Nós também precisamos olhar para aquelas pessoas e amá-las, evangelizá-las, trazendo para se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. E ao fazermos isso, logo em seguida, precisamos aprender, através do módulo consolidação, a cuidar muito bem delas. Fruto que permaneça e que vá gerar mais fruto ainda. Mesmo com um discipulado, um programa que você vai adaptar para a sua igreja, para o discipulado, para a integração daquela pessoa nova à sua igreja. E por fim, liderança eficaz, onde vamos capacitar, vamos dar para os líderes todas as ferramentas, ou pelo menos as mais importantes nesse momento, para ele ser um líder excelente, um líder exemplar, que através dele irá se reproduzir na vida dos seus discípulos. O que vem a ser então? O que a gente poderia estudar neste módulo de propósito e visão celular? Na parte teórica, é exatamente compreender o conceito da visão celular, o que significa as células. E no decorrer deste módulo, nós vamos fazendo todo um processo de entender cada parte da reunião da célula. Célula é muito mais do que uma reunião. Ela não se resume em 2 horas semanais, mas célula é um estilo de vida que vai fazer parte da nossa vida durante toda a semana. E ali, nesse módulo, nós vamos trabalhando passo a passo desta reunião e desta nova vivência. Cada parte do lanche, da confraternização, também da ministração da palavra, dos testemunhos, do evangelismo, do convite, enfim, cada uma destas partes será bem detalhada neste módulo. Logo em seguida, no módulo evangelismo, da mesma forma, aulas teóricas e atividades práticas. A grande ênfase do módulo evangelismo é o cumprimento da grande comissão. É entendermos esse chamado, esta ordem dada por Jesus para cada um de nós, na certeza que Ele está conosco em todos os tempos. É Ele quem nos capacita. É Ele, é o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas. Mas nós, como instrumentos nas mãos dEle, podemos aprender técnicas, métodos, usando materiais diferenciados para alcançarmos o perdido e transformá-los em verdadeiros discípulos de Jesus. E esta tarefa prática, ela começa com o nosso testemunho pessoal. Nós levamos os nossos alunos a escreverem, a lembrarem ali da sua experiência pessoal com Jesus, porque não tem nada mais desafiador do que você falar que a sua vida era de um jeito, mas Jesus entrou na sua vida e a sua vida agora foi transformada. Não tem algo mais cativante do que contar o seu testemunho vivo. E neste momento também, neste módulo, com aqueles primeiros alunos ali, que também se tornarão os primeiros líderes da célula, nós já começamos a determinar quem será o líder.
Quem será o líder em treinamento? Quem serão os anfitriões? Dentro desta primeira turma, nós vamos então, ao longo de todo o curso, organizando os grupos, observando afinidade, observando localização, na maioria das vezes, dentro do possível, mas o mais importante é a afinidade, porque deste grupo de alunos sairão, ao final, as primeiras células. E neste módulo evangelismo também, nós vamos aprender, vamos ensinar a como fazer eventos evangelísticos simples dentro da própria célula, ou eventos em que as células podem se unir. Temos também atividades de oração. É a hora que a gente muitas vezes pega ali um cartãozinho e escreve os nossos alvos de oração. Escreve diante de Deus e ora. Oramos uns pelos outros, oramos pelos convidados, pelos alvos daquele meu amigo, e ele ora por mim. Então, neste momento, temos uma prática enorme também de exercício da nossa fé através da oração. Um módulo extremamente rico e desafiador. Logo após, vamos para a consolidação. Porque não basta ganhar pessoas. Não basta ganhar pessoas. Porque se ganharmos, ok, maravilhoso. Mas e aí? Quem irá cuidar delas? Todo bebê precisa ser cuidado. E a nossa célula é um ambiente adequado, um ambiente perfeito para que este cuidado seja feito. Então, através deste módulo consolidação, nós vamos estabelecer um processo de consolidação do novo convertido, desde que ele está lá fora, para ele se integrar na vida da igreja. E neste momento também, na parte prática, nós vamos começar a planejar a nossa primeira reunião da célula. Eu espero que você, assim como eu, esteja tão empolgado também. Espero que você já esteja aí até com papel na mão, colocando seus nomes, que serão os seus convidados para a sua escola de líderes, porque você já consegue ver nele um futuro líder. Você já consegue ver naquele ali com a casa aberta, recebendo novas pessoas. E é aí, neste momento, que nós vamos ensinar e capacitar a cada um a fazer disso. E por último, e tão importante, é a liderança eficaz. É o módulo da liderança. Já determinamos então quem serão os líderes, quem serão os seus auxiliares, porque o ideal é que a gente tenha uma equipezinha de liderança. E agora, mais do que nunca, neste módulo, queremos dar para ele ferramentas para ele se tornar um líder excelente. Um líder apaixonado, um líder que convida, que faz contato, um líder que vai mentorear novos com o objetivo de transformar cada um dos seus membros em futuros líderes. Um líder que se prepara para dirigir uma boa reunião, se prepara no seu momento a sós com Deus, ele se prepara numa vida de santidade, numa vida de oração, uma vida livre do pecado, porque ele quer ser exemplo, ele quer influenciar, ele quer fazer discípulos que farão outros discípulos ainda. É um módulo totalmente desafiador, empolgante, apaixonante. E ao final, ou melhor, no meio deste módulo, nós já vamos ter muitas oportunidades de testemunhos. Os próprios alunos começarão a testemunhar das experiências vividas. Daquele que ele orou ali durante um tempo, que estava escrito no seu cartãozinho, e que nesta semana aceitou o convite, esteve lá na sua célula. Você vai ouvir testemunhos também de pessoas que entregaram a vida para Jesus no sofá da sua casa. Certamente você irá ouvir testemunhos também de milagres, porque nós cremos, nós servimos a um Deus
todo-poderoso. Como diz a palavra de Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É a este Deus que nós servimos. Eu tenho certeza que o seu coração tem o maior desejo de servi-lo com excelência e ser o melhor dos melhores, porque o nosso Deus merece sempre o nosso melhor. E além disso, nós ainda podemos, ao final desse currículo, vamos dizer assim, básico, obrigatório, nós temos também vários seminários específicos, como, por exemplo, liderança de célula de crianças, que tem algumas questões específicas para a criança. Também seminários sobre células excelentes. Claro, você quer se superar cada vez mais. Então, nós podemos aprofundar mais, enriquecer mais com exemplos, com estratégias, com sugestões. 8 hábitos de um líder eficaz, hábitos que, como o próprio nome diz, passam a fazer parte da nossa vida, dentro da liderança da nossa célula. Reuniões atraentes para que cada reunião de célula seja como um imã que atrai as pessoas e que as façam voltar na próxima semana. E de preferência, trazendo um convidado, trazendo um amigo, um parente, um vizinho. E com grande foco na transformação de cada um daqueles líderes ali, cada um daqueles membros em futuros líderes. Cada um que entra na minha célula, eu já olho para ele como um líder. Mas espera aí, e aqueles que não são crentes? Eles também. Só que talvez o processo com eles demore um pouco mais, porque vai começar com a conversão, não é mesmo? Ele, em primeiro lugar, ele precisa entregar a vida para Jesus. Mas lembra da nossa intencionalidade? Ela precisa existir em todos os momentos da nossa liderança. Se você esquecer de tudo que eu te falei aqui hoje, olha que eu te falei muitas coisas, grave isso. Não perca o foco. Não perca o foco ao criar uma escola de líderes. É muito comum várias pessoas chegarem para você, principalmente quando vão percebendo que a sua escola foi crescendo. E você pode pensar, mas e aquela escola tradicional que existia? Nesta altura, ela já foi diminuindo. Com o tempo, ela vai diminuindo. Sabe por quê? A escola de líderes se torna algo tão empolgante, tão apaixonante, que as pessoas começam a compartilhar experiências, começam a trazer pessoas novas, que aqueles que ainda no primeiro momento não vieram, certamente irão querer vir e participar também. E assim, de uma forma natural, sem sofrimento, sem cortar ninguém, aos poucos, aquela escola tradicional vai diminuindo e até, quem sabe, acabar. E a sua escola de líderes vai então abraçar a todos. E à medida que ela for crescendo, o currículo também vai sendo adequado para receber os novos convertidos e também para preparar ainda mais, através de outros cursos, os líderes. Mas não perca o foco. O objetivo de uma escola de líderes é formar líderes de célula. Logo, todo conteúdo ministrado deve ter como objetivo isso, formar líderes de célula. É muito comum chegarem pedidos para você acrescentar na sua escola de líderes cursos de diversos temas. É muito comum isso acontecer. A maioria desses cursos até são muito interessantes e muito relevantes, mas não tem como objetivo a formação de líderes. Então, portanto, você pode até ter esses cursos na sua igreja, mas em outro local, em outro ambiente, jamais em uma escola de líderes.
para terminar, a grande diferença de uma escola de líderes, mais do que conhecimento, muito maior do que transmissão de conhecimento, uma escola de líderes tem o objetivo de transmitir paixão. Ah, querido, paixão por Deus em primeiro lugar. E paixão também por vidas. Paixão por perdidos. Paixão também pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, pois ela é uma escola bíblica. Também visão. É nosso maior desejo transmitir a visão. Visão de quê? Visão do reino e do propósito de Deus para os seus filhos. E também amor. Amor e compaixão pelo perdido. Anseio por ganhar vidas e transformá-las em discípulos de Jesus. Termino minha fala desejando e ministrando a você, agora, onde você estiver, que você receba do alto, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, que te ama, que te escolheu, que te chamou, que te determinou para ser um pastor, um líder, um cuidador de ovelhas, que você receba agora, não apenas na sua mente, mas que colhe no seu coração. E que assim como o meu, bata forte, e que você agora, onde você está, seja inundado de paixão, visão e amor. E que você seja grandemente usado por Deus para fazer discípulos. E que cada um desses discípulos que você fizer se reproduzam na vida de outros e formem mais e mais discípulos. E juntos, façamos a grande colheita que o Senhor tem proposto para cada um de nós. E certamente, naquele dia, naquele grande dia, estaremos juntos, de vestes brancas, palmas nas mãos, glorificando ao nosso Deus. Vem comigo, traga a sua igreja, seja um agente do Senhor de transformação. Que Deus te abençoe, te encha paixão, visão e amor. Deus te abençoe.